Sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo aula vamos tricotar juntos, fazer um ponto bonito onde você pode usar sobras de fios de praticamente qualquer cor. Na minha peça eu estou usando o fio Yarnart Jeans e este aqui, que é um pouco mais grosso como o Jeans Plus, e uma agulha de crochê número 2,75. Então vamos começar. Para a amostra vamos montar os pontos usando um método elástico. Para isso deixamos uma pequena ponta de fio para que a borda da peça fique bonita. Por exemplo, se você for tricotar um cobertor ou alguma peça para os ombros, para que na parte de baixo fique uma trança bonita que não aperte o tecido. Então, pegamos o fio, fazemos o primeiro ponto e reparem, esta é a minha ponta de fio, ela ficará embaixo. Este é o fio principal, a ponta de fio colocamos sobre a agulha e começamos a montar os pontos. Montamos um número par de pontos. Então, prestem bastante atenção, assim vejam, para que vocês não acabem se confundindo com nada disso. Aqui está a cauda na parte inferior, em cima. Lançamos a ponta do fio principal e tricotamos 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a partir do número 7, eu vou começar a colocar exatamente 18 pontos dentro da agulha. Então, montamos 18 pontos, usando o método elástico e um ponto de levantamento. Ou seja, coleta-se um número par de voltas, mais uma volta de elevação, a cauda restante. Nós simplesmente vamos incorporar, veja, tricotamos a primeira carreira, fazemos apenas pontos baixos. Aqui embaixo aparece essa correntinha que não deixa o nosso trabalho repuxar e assim seguimos até o final da carreira. A primeira carreira é só de pontos baixos. E assim vamos até o fim. Na primeira carreira restam 2 pontos baixos para fazer. Veja, aqui está o último ponto. Fazemos um ponto baixo, fazemos uma correntinha para subir, viramos o trabalho e passamos para a segunda carreira, que também vamos tricotar. Pontos baixos. Dessa forma vamos fazer ao todo 4 carreiras apenas de pontos baixos. E assim terminamos a segunda carreira. Não se esqueça de fazer o último ponto. Novamente uma correntinha para subir, viramos o trabalho. E exatamente como eu já disse, vamos fazer a terceira e a quarta carreira. Agora termine sozinho. Assim terminamos a quarta carreira e veja, ficam 2 pontos na agulha. Não fechamos com o fio branco, mas já pegamos o fio de outra cor. Puxamos o fio, ajustamos as alcinhas, fizemos uma correntinha e viramos o trabalho. E sobre o primeiro ponto fazemos um ponto baixo. Não cortamos o fio branco, pois todo o trabalho será feito com essa cor. Agora, veja o que fazemos. Sob o primeiro ponto, pegamos o fio, mas não finalizamos o ponto. Em seguida, sob o segundo ponto, descemos um pouco mais, também pegamos o fio, mas não finalizamos o ponto e descemos mais um nível. Esta alcinha aqui, ela fica meio que entre o terceiro e o segundo ponto. É aqui que pegamos o fio. E quando tivermos 4 laçadas na agulha, todas no mesmo nível, puxamos o fio e finalizamos. E assim, em um ângulo, aqui mesmo, olha, onde está essa alça? Fazemos um ponto baixo. Veja mais uma vez. Vamos repetir. Sob a primeira alça, pegamos o fio e puxamos. Sob a segunda, descemos um nível, puxamos e a terceira está aqui. Ela fica entre a segunda e a terceira, mais ou menos no meio. Pegamos 4 laçadas na agulha, puxamos assim em um ângulo e fazemos um ponto baixo. Trabalhamos as 4 laçadas embaixo para depois se orientar.
Sim, veja que vai se formando, como se fosse pulando uma alça. Essas nossas alcinhas longas aqui ficam dispostas uniformemente para não se confundir. A próxima alcinha fica um pouco mais distante, um passo abaixo, e a terceira ainda mais abaixo. E embaixo. Veja, elas ficam alinhadas certinho, como se fosse pulando uma alça, formando uma fileira reta, pulando uma alcinha. Veja, trabalhamos no final e também na última alcinha apenas um ponto baixo. Esse é o ponto bonito, veja como ele fica pelo avesso. E assim por diante. Com essa mesma cor, fazemos mais uma carreira, ou seja, apenas pontos baixos em cada alcinha. Assim seguimos até o final da carreira. E assim, veja, a penúltima e a última alcinha, trocamos o fio novamente para o branco. Uma correntinha e depois fazemos mais 4 carreiras. Com essa cor clara, que no meu caso é a principal, a cor base do trabalho. Então, agora este será o primeiro dos 4 e depois mais 3 carreiras iguais. O fio rosa, se você não for usar o rosa, é só cortar o fio. Como eu usei várias cores no total, dessa maneira eu completei as 4 carreiras utilizando essa cor clara principal. E agora, neste momento, eu vou fazer a união com o fio de uma outra cor. Agora, trabalhando com o fio na cor verde, eu faço uma correntinha para continuar. Aqui eu faço o primeiro ponto, mas não corto o fio de cor clara, apenas o puxo cuidadosamente assim, exatamente quando troco de fio e depois faço do mesmo jeito. Primeiro nós puxamos sob o primeiro ponto, descemos um pouco mais para baixo sob o segundo, e passamos em algum lugar entre o segundo e o terceiro ou o quarto ponto. As laçadas na agulha foram trabalhadas, fizemos um ponto baixo, trabalhamos 4 laçadas, fazemos um ponto. Novamente, observe com bastante atenção. Perceba que vão se formando gradualmente esses espaços entre eles, mantendo exatamente a distância de 2 correntinhas. E assim, se olharmos com cuidado, cada um deles fica posicionado exatamente sobre o outro. Então é isso. Trabalhamos até o final da carreira. Ao chegarmos no final, nós vamos fazer precisamente como fizemos da última vez. Aqui está a terceira correntinha, trabalhamos, no final ficamos com 2 pontos baixos e então seguimos para a próxima carreira. Também trabalhamos essa carreira com essa cor e depois novamente 4 carreiras com o fio claro, ou seja, aqui está para a amostra e vejam como fica o tecido usando o vídeo. Aqui, meu tecido principal é de cor clara e usei mais 4 cores além dela. No geral, é possível combinar suas cores favoritas de forma bonita. Perfeito para uma manta.
Aqui está o avesso, como fica. E aqui está o lado direito. Perfeito para um lindo cardigan longo. Ou seja, se foi útil para você, por favor, deixe seu like e comentário. Tchau, tchau a todos e tudo de bom.